dia estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, graças a uma parceria da ASP-UF com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O objeto do nosso programa de hoje é a Associação Niteroense de Deficientes Físicos, ANDEF. Para esse programa contamos com a participação do seu presidente, Sr. Washington Luiz Correia Mendes da Silva. Washington, agradeço muito a sua presença, a sua participação, para nos dizer ao público todo, a ANDEF. Conte-nos um pouco da história da ANDEF. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Washington. Hoje eu estou presidente da ANDEF, já fui atleta paralímpico, já estive representando o Brasil em outros estados, em outros países. A ANDEF ela foi criada em 1981 por um grupo de pessoas que acreditavam que pudéssemos fazer a diferença na vida das pessoas. Porque naquela época, muitas pessoas com deficiência física tinham dificuldade de conseguir uma cadeira de roda, muleta, e correr atrás dos seus direitos, cobrar os seus direitos. E aí a Tânia Rodrigues, que é a fundadora da ANDEF, ela teve essa ideia de unir um grupo de pessoas para estar criando a ANDEF. E a partir daí ela criou, através da ANDEF, o esporte, que foi o primeiro esporte foi o futebol de amputados, são pessoas amputadas, não teriam uma perna. E a partir daí começamos a divulgar a questão dos direitos, incluir as pessoas com deficiência através do esporte. E em 1989 a ANDEF teve o seu primeiro contrato, porque até 1989 a ANDEF não tinha recursos para nada, não tinha carro, não tinha nada, era no amor mesmo e pela boa vontade das pessoas que ali estavam para estar lutando. E aí a ANDEF, o primeiro contrato que a ANDEF teve foi com a Teleste, venda de ficha telefônica. E aí, a partir daí, nós pegamos o posto telefônico de Niterói para venda de ficha. E, para resumir, nós chegamos a ser um dos maiores revendedores de fichas de cartão telefônico do estado do Rio de Janeiro. Todas as pessoas com deficiência física. E, a partir daí, mostrando a nossa eficiência e a capacidade das pessoas com deficiência, a ANDEF foi crescendo. Hoje estamos lá no Rio do Ouro, num espaço de 42 mil metros quadrados. E a ANDEF hoje ela trabalha em 3 frentes, que é a parte da reabilitação, que é a parte da saúde, onde a gente faz atendimento gratuitamente para pessoas que são encaminhadas para a ANDEF. Nós temos fisioterapia, terapia ocupacional, fono, assistência social e outras mais atividades. Nós também temos o esporte, que é uma forma de inclusão também. Nós temos o basquete, nós temos dança em cadeira de roda, nós temos halterofilismo, nós temos natação. E também temos, que é o terceiro, que é a empregabilidade. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, uma faixa de 500, já chegamos a ter quase 1.000 pessoas com deficiência trabalhando conosco. A ANDEF ela é autossustentável, ela se mantém através dos nossos contratos que nós temos com empresas públicas e privadas. Hoje nós temos aproximadamente ali já chegamos a ter 23, devido à crise financeira, hoje já temos aí uma base de umas 600 pessoas com deficiência trabalhando conosco. E também encaminhamos pessoas com deficiência para outras empresas para atender a lei de cota, 8.213 de 91. Então, a ANDEF nasceu pequena e é grande. Graças a Deus. Ou seja, iniciou não com uma sede social, uma sede esportiva, uma sede administrativa grande, mas foi crescendo. Isso caracterizou um pouco a atuação da Tânia Rodrigues nesse trabalho todo. E como é que se faz hoje essa mesma atuação dela em relação à ANDEF? A Tânia será a nossa eterna presidente, muito ativa. Para mim ela é um exemplo de vida, tudo que eu aprendi com a Tânia, com o João. Hoje ela está na Secretaria de Acessibilidade. O João foi o primeiro, que é o esposo da Tânia, foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro em 1995, aonde, quando foi criado, não tinha recursos. A ANDEF foi um parceiro nessa situação. A grande maioria dos atletas paralímpicos hoje foram formados na ANDEF, inclusive alguns que foram agora para Lima também fizeram esse treinamento na ANDEF.
E a Andef continua aí lutando por seus direitos. Nós temos representantes, pessoas que fazem parte da Andef, tem representantes no membro do Conselho Municipal, Estadual, Nacional, por luta dos seus direitos, né? E é uma coisa importantíssima, a gente está divulgando, né, essa questão de estar incluindo cada vez mais a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é uma dificuldade muito grande. É mostrar e deixar a própria pessoa com deficiência mostrar as suas habilidades, o que ela pode fazer, não as pessoas dizerem o que ela pode ou não ser capaz. Porque a nossa maior dificuldade hoje é que as empresas sempre falam, mas a pessoa não pode falar, a pessoa com deficiência não tem condições de trabalhar em determinada função. Não, não façam isso. Dê oportunidade, né? Deixa elas realmente mostrarem que são potenciais no que fazem. A partir daí, né, que a gente vai ver se realmente ela vai poder estar de uma certa forma, podendo ou não estar assumindo aquela posição de uma empresa. O senhor caracteriza a participação da Andef na preparação, no treinamento de atletas para os Jogos Paralímpicos. Sim, sim. E esse treinamento, onde é feito e como é que é feito? Nós temos professores, né, na Andef, e hoje nós temos na Andef aproximadamente 38 atletas, tá? Alguns são os paralímpicos. Eles fazem esse treinamento diário na Andef, a questão de atletismo, natação, né? Nós temos os campeonatos em cadeira de roda, em basquete em cadeira de rodas. Então todo esse treinamento é feito na Andef, né? E todo o serviço que a Andef tem hoje é gratuitamente para a pessoa com deficiência. E isso tudo, evidentemente, implica em toda uma sustentação financeira. Sim. O senhor fez uma abordagem rápida, gostaria que explicitasse um pouco mais amplamente, de vez que muitas instituições que existem em Niterói, que trabalham com outro tipo de deficiências, ou auditiva, ou visual, o que seja, elas se ressentem de necessidade de sustentação. E a Andef, pela sua colocação, é uma entidade autossustentável. Isso. A Andef hoje ela se mantém através dos nossos contratos, né, com empresas públicas e privadas, e aí nós temos uma taxa administrativa desses contratos, e dessas taxas administrativas que nós bancamos toda a manutenção, né, toda essa estrutura da Andef hoje. A Andef hoje tem 42 mil metros quadrados, né, e lá nós temos, como eu falei para o senhor, as três vertentes, questão da reabilitação, empregabilidade, o esporte, que é uma forma de inclusão, e além das pessoas ser atendidas na Andef, na questão do primeiro momento, na reabilitação, ela é encaminhada não só para o esporte, mas para o estudo, para a reabilitação, de luta por direitos. Se a pessoa for lá para a Andef, mesmo não que seja para trabalhar, eu tenho direito ao BPC, tem como vocês me dar uma informação, a Andef dá todo esse suporte jurídico para que a pessoa não saia de lá, né, sem informação. Certo. E isso tudo funciona na sede aí... Isso, lá no Rio do Ouro, na Estrada Velha de Maricá, 4.830. Tá? E se alguém quiser também entrar no site, nós temos aí www.andef.org.br, tá? Para estar se inscrevendo, para a questão da reabilitação, esporte, empregabilidade, tá? Nós estamos abertos lá para atendê-los. E as pessoas que eventualmente precisem de um atendimento, elas procuram diretamente lá na Andef. Na parte da reabilitação, a pessoa é encaminhada, tá? Existe um encaminhamento médico, tá? Porque vou fazer fisioterapia. Então, o médico dessa pessoa com deficiência dá um encaminhamento. Ela pode ir para a Andef ou não. Muitas vão para a Andef. Aí ela faz um cadastro, é feita uma avaliação, uma assistente social, e aí ela entra, né, numa avaliação, porque não é só ela, tem várias pessoas. E aí a gente faz conforme a gente vai fazendo esse tratamento, vai dando alta, e essa pessoa vai se encaixando para estar sendo inserida. A procura e a necessidade em Niterói está sendo grande? Tem, bastante. Bastante, porque a Andef é mundialmente conhecida. A Andef ela não é só no Brasil, é no exterior. Nós temos campeonatos internacionais dentro da Andef, onde os atletas ficam hospedados lá. Nós temos alojamentos, né, que comporta 64 pessoas. Nós temos um auditório que comporta até 120 pessoas. Então é uma estrutura muito grande. Então a Andef, como ela é bem conhecida e é uma instituição séria, todos conhecem, né, muita gente prefere procurar pelos seus profissionais, né, pela questão do atendimento. E graças a Deus a gente vem aumentando isso a cada ano.
Para vocês terem uma ideia, a Andef em 2018 ela atendeu 4.062 usuários na área, no geral, né, contando a reabilitação, empregabilidade e esporte. E um total de 470 mil atendimentos, ou seja, a pessoa foi atendida e ela voltou novamente para fazer outros tipos de atendimento. Então a Andef hoje é uma associação niteroiense, Dos deficientes mas de físicos. caráter nacional e mundial. Isso. Porque presta serviços não só em Niterói, mas a todo o país. Todos. Nós fomos um polo, nós tivemos parceria com várias empresas, no sentido de estar encaminhando para também com estudo. Chega lá, eu não tenho o primeiro grau. Então a gente encaminha para fazer o primeiro grau, para fazer o ensino médio, né, para fazer um curso. Nós temos parceria com outras empresas, né, para estar inserindo cada vez mais a pessoa com deficiência e, né, exercer sua cidadania e ser uma pessoa independente, sem estar precisando, né, de outras pessoas para se sustentar. E além de tudo, quando a gente fala que a gente contrata essas pessoas com deficiência, a gente está ajudando não só ela, mas a família no entorno, né? Porque quando você contrata, você está realmente ajudando muita gente. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Vamos a um rápido intervalo. Retomando nosso programa hoje sobre o tema Andef, Associação Niteroiense de Deficientes Físicos, contando com a honrosa presença de seu presidente, Sr. Washington. Nesse segundo bloco, queremos entrar em algumas outras questões. Uma delas é que a sustentabilidade financeira na Andef se faz por angariação de recursos próprios. Explicite um pouco mais amplamente ao empresário, à sociedade, como é que funciona a legislação hoje. Bom, a Andef, ela é autossustentável, né, como eu falei. Ela tem toda essa questão do orçamento voltada aos seus contratos, né, com empresas públicas e privadas. E a partir dessa taxa de administração que nós recebemos dos contratos, é investido nessa questão do nosso espaço, da inclusão, de todo o trabalho que a Andef faz, nessas três vertentes. Né? Então a gente não recebe recurso do Estado, como eu falei, né? E todo o espaço é gratuitamente para a pessoa com deficiência. A gente tem, geralmente, o orçamento voltado à questão através desses contratos que a Andef tem com o governo e com empresas privadas. E as empresas, como é que elas se adequam para cumprir a legislação? A Andef também, ela é um setor também, nós encaminhamos também para empresas para atender a lei de cota, o 213/91. E a gente sente muita dificuldade nas empresas de estar atendendo, né, essa demanda. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos procuram, eu preciso de pessoas com deficiência para atender a lei de cota, mas muitas vezes a empresa não tem acessibilidade, né? Ou às vezes liga para lá, eu quero uma deficiência leve. Mas o que será uma deficiência leve? Né? Então, tipo assim, a gente fica se perguntando. E aí ela, porque eu não sei exatamente o que para ela é uma deficiência leve, né? Porque eu acredito que muitas das vezes não tem acessibilidade, não tem uma rampa, né? Não tem um intérprete, não tem uma tecnologia que possa estar atendendo os deficientes visuais, porque hoje não impede da pessoa com deficiência estar trabalhando. Né? Hoje existem várias coisas, hoje tem a questão da tecnologia assistiva, né? Vários equipamentos e tecnologias que hoje não dificulta, né? Ela não dificulta que a pessoa com deficiência esteja inserida no mercado de trabalho.
Hoje nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? A 13.146 de 2015, e se fala um novo conceito. A questão da deficiência não está na pessoa, mas sim no espaço, no ambiente. E se tiver um ambiente acessível, essa pessoa ela vai transitar normalmente. E falando nisso, na realidade de Niterói, a gente ouve muitas observações, por exemplo, de qualquer deficiente, especialmente cadeirante, de transitar pelas ruas ou transitar, diríamos assim, para ter acesso ao ônibus, são dificuldades que se observam. Como é que a população pode encaminhar essas demandas? Tá. Além da Andef, ela está fazendo parte, né, desse três eixos que eu acabei de falar, nós também pode ser recebido também, né, tudo que acontecer em relação à acessibilidade, essas dificuldades, pode ser encaminhado para a Andef, pode ser encaminhado para o Conselho Municipal, pode ser encaminhado para a Coordenadoria de Acessibilidade de Niterói, né? O que se precisa é essas informações chegarem até nós, para que nós possamos, né, realmente verificar, né, e realmente ter um tipo de trabalho em cima dessa situação. Primeiro, a gente precisa saber se realmente essa reclamação ela é de fato real, né, para que a gente possa agir. Perfeito. Exemplificando, há algumas escolas que trabalham com crianças que vão à escola em carrinho de criança, etc. E tem dificuldade de chegar. Por quê? Porque a calçada está tomada por carros, ou porque a calçada tem vários desníveis, ou porque há poeiros quebrados, ou coisa dessa ordem. Como concretamente essa mãe vai fazer para encaminhar? Encaminha para a Secretaria de Acessibilidade, encaminha para a Prefeitura Municipal, oriente o público sobre isso. Pode sim, né? Qualquer situação em relação à rampa, a questão de acessibilidade, no geral, né, vocês podem estar encaminhando, né, para a coordenadoria, estar verificando, né, se de fato está acontecendo. A Andef também está aberta também para estar recebendo e repassar para os órgãos responsáveis, para que a gente realmente, né, tenha a questão da acessibilidade de Niterói. Porque a Andef ela não é só, né, ela é fiscalizadora também. Então ela está aqui para contribuir, para somar, para cobrar também, né, para que a acessibilidade ela seja plena. Tá? Então eu coloco isso para vocês, nós temos aí esses três pontos, que é o Conselho Municipal, que é o CONPED, temos a Andef, que é uma coordenadoria de acessibilidade. Esses são três elementos fundamentais que vocês podem estar utilizando para estar fazendo essas reclamações. A Andef usa como um dos seus lemas, ou um dos seus valores, uma frase que é, desde 1981, fazendo a diferença na vida das pessoas com deficiência. Isso passa a ser uma norma, uma orientação para vocês no dia a dia. Eu costumo dizer que quando a gente fala sobre a questão de pessoas com deficiência, questão de acessibilidade, eu digo que é no geral, né? Porque muitas pessoas, às vezes, quando eu faço palestra, as pessoas falam, às vezes a pessoa que está ali meio assim, tipo assim, o que eu tenho a ver com deficiência? Mas a pessoa se esquece que ela vai se tornar uma pessoa idosa, né? A questão da acessibilidade não é só a pessoa com deficiência, é mobilidade reduzida, é o idoso, é uma pessoa com criança no colo, né? Então todos nós, né, independente de ser pessoas com deficiência ou não, nós precisamos de acessibilidade, nós somos diferentes, cada um tem seu potencial. O que a gente quer é que as pessoas, as empresas, dêem oportunidade, né? Que as pessoas com deficiência mostrem suas habilidades, né? Não julguem, né, pelo que ela é. Né? Eu tive vários exemplos na minha vida, que eu estudei em colégio, que em vez de eu fazer educação física, o professor me deixava na sala de aula fazendo redação, porque ela achava que eu ia me machucar. Né? Conheci a Andef, comecei a treinar, fazer o atletismo, 100, 200 metros, e fui para a Alemanha em 94, representando o Brasil. Participaram 64 países. Né? Então é uma forma de você ver que você dá a oportunidade para a pessoa, ela pode fazer diferença, mas vocês têm que ter uma nova visão. E a maior dificuldade hoje na sociedade são as barreiras atitudinais. Muitas das vezes a pessoa quer atender a lei de cota, mas nem a empresa dela não é acessível. Então como é que você vai? Primeiro você tem que comprar essa ideia, né, de fazer o social, de fazer a inclusão, né, e se torna até bonito para as empresas. Poxa, eu estou fazendo a inclusão, eu estou inserindo pessoas com deficiência. Isso no modo geral.
né? E ela tem que estar plena. A acessibilidade tem que ser plena para todas as pessoas. Então eu acho que é um recado que eu tenho que passar aí, né, para todas as pessoas, ter mas se diz, ela está preocupada realmente com isso. Nas escolas, né? Hoje na Andef lá, eu tenho várias escolas hoje que estão indo na Andef fazer visitas. Eu faço palestra, eu falo sobre a questão. E o que você vê nos alunos é como se fosse um outro mundo. Né? As crianças, tio, você perdeu o braço, não sei o quê. Tipo assim, é uma forma de você começar a trabalhar isso na cabeça das crianças, no colégio, né? E eu acho que é por aí. Perfeito. A Andef está ligada a uma entidade nacional. Existe no Brasil uma entidade. Poderia explicitar isso também um pouco, essa organização nacional. A Andef, como eu falei para vocês, né? Eu estou na Andef há 28 anos, tem um ano que eu estou presidente. O antigo presidente foi o Guilherme, ele faleceu, um cadeirante. Né? A Andef tem uma associação das instituições, que é de Brasília, né? E a Andef é uma das maiores da América Latina voltada para a pessoa com deficiência. Né? Devido a essa questão, às vezes, de crise financeira, para vocês terem uma ideia, hoje nós tivemos quase 1000 pessoas com deficiência, mas devido à crise caímos aí para 200 e pouco, agora estamos voltando aos poucos, né? Voltar a essa realidade. Nós participamos de vários eventos, inclusive tem o Dia D, né? Nós estamos agora no mês o Dia Estadual e Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então esse mês todo nós temos eventos voltados à questão da pessoa com deficiência. Entendeu? E não é só no Rio de Janeiro, mas no Brasil no mundo todo. Entendeu? E aí é muito importante a gente estar visando isso também. A atuação da Andef é fundamentalmente deficiência física. Isso. Essa mensagem que o senhor está passando para todos nós é uma mensagem válida também para as instituições que atuam com outros tipos de deficiência. Com certeza, no geral, né? Independente da Andef trabalhar com pessoas com deficiência física, né? A questão da inclusão, a questão da acessibilidade, a questão de você dar oportunidade é para deficiência no geral, para todos. A gente sabe a dificuldade, né? A gente sabe a dificuldade do preconceito que ainda existem e a gente não está pedindo, é um direito nosso, de pessoas com deficiência. Quando a gente fala em questão de adaptação dos ônibus, das calçadas, né, como você colocou, é um direito nosso, a gente não está pedindo, é um direito. E o direito tem que ser cumprido. Né? Sim. Aí a gente poderia perceber que, de modo geral, a sociedade vê com pouca luta os direitos que tem. Exatamente. E há muita observação em relação à responsabilidade que as autoridades têm, mas não se levanta muito esse questionamento do direito. No geral, isso é no geral. No a gente geral. coloca toda a sociedade. Quando Toda a sociedade. Até a própria família, muitas das vezes, que nasce uma criança com deficiência, por ela não saber, né, muitas vezes ela não sabe do seu direito, deixa seu filho dentro de casa. Aí quando chega na sua fase adulta, que ela pode estar saindo, está fazendo curso, estudando, essa pessoa com deficiência não tem escolaridade, né, não tem curso. Hoje, as empresas elas estão muito, né, cobrando essa questão, tem ensino médio, né? Isso depende do perfil de cada empresa. Então, a gente conscientizar a sociedade a importância da inclusão, a importância de levar a essas mães, a essa família, de motivar o seu filho, seus vizinhos, seus amigos com deficiência, que o mundo hoje é outro para a pessoa com deficiência. A inclusão, na realidade, é uma conquista do dia a dia. Exatamente. Isso aí. Nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, mas o senhor tem um tempo para o senhor colocar uma mensagem que o senhor queira passar para os nossos ouvintes sobre a questão da deficiência, da atuação e, ao mesmo tempo em que a gente precisa homenagear nesse programa a atuação de Tânia Rodrigues, com certeza, na realidade de Niterói e do país. Com certeza. A Tânia, né, como eu falei, ela foi fundadora e sempre será, né, nosso exemplo. O João Batista também, né, que foi o primeiro presidente, era o coordenador de projetos da Andef, hoje ainda está lá. Né, é uma pessoa que está à frente também, nos ajudando, né, nessa questão de parceria, de inclusão, questão do esporte. Né, a Tânia hoje está aqui conosco na secretaria, também continuando a fazer esse trabalho. E o que eu peço a vocês é que tenham uma nova visão em relação a isso, a pessoa com deficiência. Não olhar ela pela deficiência, mas pelo potencial dela, o que ela pode fazer. Na Andef nós temos, quando nós encaminhamos a pessoa com deficiência com o ambiente de trabalho,
nós encaminhamos ela para fazer uma ambientação. O que é isso? Quando a empresa, eu preciso o RH lá, eu preciso de uma pessoa com deficiência para trabalhar em determinado local. Nós encaminhamos um cadeirante. Mas a pessoa vai, deixa ela ambientar aí, deixa ela mostrar se ela é capaz ou não. Né? E essa ambientação não é que ela vai ser obrigada a ficar com essa pessoa com deficiência. É para ela ver o que essa pessoa é capaz. Né? O potencial dessa pessoa. E muitas das vezes, essa pessoa não volta. Chega lá, as pessoas se pressionam. Poxa, eu não, sabe, isso para mim é uma novidade. Eu não tinha noção de que uma pessoa na cadeira de roda poderia fazer. Então, é uma maneira de você mudar o pensamento das pessoas. Dá oportunidade. Deixa ela mostrar o que é capaz. Porque todos nós, né? Não estou dizendo para você que, tipo assim, eu tenho essa deficiência. Isso aqui é má formação congênita. Né? Eu posso fazer algumas coisas. Tem outras pessoas com a mesma deficiência que de repente não façam. Ou vice-versa. De repente tem pessoas com mais experiência que eu. Quando eu fui tirar a primeira carteira de habilitação, né, o médico falou para mim, você tem que pegar um carro adaptado. Eu falei, eu já dirijo um carro normal, eu te mostro. Saí com ele, rodei, você não precisa de um carro adaptado. Eu tenho aí com ela aí. A minha primeira carteira de habilitação foi de um carro normal. Por quê? A gente tem que mostrar, o médico do Detran olhou e viu que eu não precisava de uma adaptação. Então é isso que a gente tem que fazer, é dar oportunidade, deixar as pessoas, e você vê aonde ela pode ir, o limite delas. Não só a pessoa com deficiência, mas como as pessoas sem deficiência. Todos nós temos uma limitação. E essa mensagem é válida para qualquer pessoa, uma vez que o nosso potencial nos desafia. E o nosso potencial nos desafiando, nós superamos barreiras que não superaríamos se não quiséssemos enfrentar o nosso potencial. Isso, é dar oportunidade, é uma essencial. Nós chegamos ao final do nosso programa sobre a Andef. Agradecemos muito o senhor Washington Luiz Correia Mendes da Silva, agradeço eu pela presidente da Andef, a sua participação para esse programa e para a realidade de Niterói. Procurem acessar este programa e outros programas de ASPIUF em Ação, seguindo o site, o telefone da ASPIUF. Muito obrigado. A Andef está aberta. O que precisar, pode entrar em contato com a Andef. O telefone da Andef é 3262 0050.